Nesta videoaula eu vou mostrar como podemos criar aí um serviço RESTful a partir de uma base de dados no Postgres. Tá? Então no banco de dados Postgres eu criei uma base de dados chamada REST, tá? Com algumas tabelas, cidades, pessoas e contatos. Tá? Então nós temos vários tipos de relacionamentos aqui, né? Pessoas possuem relacionamento many-to-one com cidades e one-to-many com contatos. Então nós conseguimos simular aí, muitas situações aí de um sistema real. Tá? Então vamos criar um projeto no NetBeans, né? Utilizando o servidor Glassfish para que possamos criar o serviço. Então eu estou utilizando o NetBeans 7.4, vou no menu arquivo, novo projeto, Java, será uma aplicação web, tá? Que eu chamarei de serviços REST. Tá? Eu seleciono aqui o Glassfish 4 com a versão do Java 7, próximo, e nenhum framework irei utilizar. Tá? E agora vamos gerar o serviço. Tá? Então vou botão direito do mouse, novo, outros Web Services, daí vou selecionar o Web Services RESTful a partir do banco de dados. Tá? Ele vai pedir para criar uma fonte de dados. Okay? Essa fonte de dados ela é uma fonte de dados no servidor Glassfish. Tá? O servidor Glassfish ele é um servidor Java completo e pode gerenciar as conexões com o banco de dados. Então vamos criar uma nova conexão no Glassfish, nova fonte de dados. Eu tenho que dar um nome GND, né? Então será jdbc/rest, tá? Isso aqui então é um nome, vai ser o nome da minha base de dados no servidor Glassfish, tá? E eu tenho que criar uma nova conexão com o banco, tá? Então vou criar uma nova conexão com o banco, representando então a minha conexão com o Postgres, né? Então vou selecionar o driver do Postgres, usar o host local host, porta 5432 e o banco de dados REST, usuário e senha, Postgres, né? Deve ser ajustado então a cada banco. Né? Então, conexão bem sucedida, vou usar o esquema público, tá? E finalizo. Então criei o banco de dados. No caso que eu vou adicionar todas as tabelas para ele criar, né, um serviço para cada tabela do banco. Vou na opção próxima. Então ele vai gerar aqui, vou colocar um pacote beans aqui para ele. Então para cada tabela do banco ele vai gerar uma classe Java com as anotações para torná-la persistente. Então vou na opção próximo. E aqui, então nesse pacote service, né, eu vou deixar aqui no pacote service, tá? Então ele vai gerar os serviços. Vamos tentar novamente aqui. Às vezes ele deu uma exceção aqui para mim. JDBC REST, adiciono todos. Tá? Beans e service. Tá? Muito bem, agora sim. Estão sendo gerados aqui as classes, né, dos serviços. Muito bem. Então ele gerou, olha só, para cada classe. É uma classe Java com as anotações referentes à persistência. Tá? É importante nessas classes Java o uso dessa anotação aqui, que ela permite então que minhas classes Java sejam transformadas em XML ou JSON. Tá? Então vamos olhar assim, então, na classe serviço. Tá? Então ele cria aqui abstract facade. Essa classe que seria uma classe que ela tem então os métodos referentes à persistência, tá? Uma configuração da aplicação, olha só, essa classe com a configuração da aplicação, então define a URL onde estarão disponíveis os serviços. Então vai estar lá na URL da minha aplicação, dentro do domínio Web Resources, tá?
Daí para cada serviço nós temos uma classe aqui. E essa classe estende, então, abstract facade. E eu crio tipado para cada tipo que eu vou utilizar, para cada bin que ele criou lá a partir do banco. Certo? A minha Entity Manager é injetada pelo servidor de aplicativos, tá? E esse serviço eu posso acessar nessa URL. Então eu pego a URL, né, aqui a minha URL da minha aplicação, mais Web Resources, né, daí mais a barra bin cidades. Daí ele vai acessar então os métodos que aqui estão. Certo? Algo interessante, né, como queremos trabalhar somente com JSON, que ele gera resultados, né, em XML e em JSON. Então eu posso remover, né, só para ele gerar aqui somente, né, em JSON. Então aqui no Consumes, né, ou Produce, eu deixo somente, né, o JSON. Então vamos fazer isso, né, para todas as classes aqui, para todos os métodos, né, que vão gerar serviços, que serão métodos do serviço. Então em cidades, em contatos, e em pessoas. Então vou deixar, só vou gerar, então, só vou produzir JSON com esses serviços. E agora nós podemos já testar esse serviço. Então vamos rodar aqui a nossa aplicação, né? Botão direito do mouse, executar. Muito bem, então executou. Aqui então eu vi, né, application config, que eu vou acessar então o recurso Web Resources. Vou navegar então até Web Resources e daí qual que é o serviço que eu gostaria de utilizar, né, acessar. Então no caso eu vou acessar bins cidades. Eu coloco mais barra bins cidades, vamos ver se tudo funcionou. Muito bem. Então geramos aqui um resultado, né, JSON na tela, ok? Se eu precisar gerar aqui, por exemplo, pessoas. Então, pessoas, olha só. Então, cidades eu acessei dentro do path bin cidades. Né? A pessoas, então, acessarei a partir de bins pessoas. Né? Bins.pessoas. Né? E está rodando aqui o meu resultado JSON. Tá? Olha só. Então, é interessante que ele coloca, olha só. Pessoa código 1, né, nome Jorge, e daí ele já busca também a cidade completa, né? Então, Fernando 2, Porto Alegre. Então ele já está gerando o resultado JSON para nós. Interessante que agora nós deveríamos aqui aprender, né, a rodar, a implementar esse serviço aqui no servidor de aplicativos, né, no Glassfish, que aqui ele está rodando sobre o NetBeans, e o NetBeans configura uma série de detalhes para nós, como, por exemplo, né, o pool de conexões que ele cria dentro do servidor. Então vou parar aqui meu serviço. Tá? Vou parar aqui o Glassfish. Né? Paramos o Glassfish. E agora vou limpar e construir o projeto. Então limpou e construiu o projeto, e se eu olhar lá na minha pasta do projeto, né, que é serviços REST, temos a pasta dist, então aqui está toda a minha aplicação. E eu tenho que criar algumas coisas, então eu tenho que baixar, primeiro vamos baixar o Glassfish. Né? O Glassfish é possível baixá-lo. Né? Primeiro o link provavelmente aqui do Google, né, glassfish.java.net, eu consigo efetuar o download dele. Basta baixá-lo, tá? E ele já tem até os passos aqui, né? Então, download, instalação e para inicializar. No caso, eu já efetuei o download, tá? Então, eu vou descompactá-lo.
Daí, depois que se descompacta, então eu tenho que executar este arquivo que está dentro da pasta bin e depois, né, executar start domain. Tá? Mas antes disso, né, ele descompactou então aqui a pasta do Glassfish. Eu preciso copiar aí o jar, né, do Postgres, né, da conexão com Postgres para a pasta do Glassfish, né? Eu descompactei Glassfish 4, depois dentro dela tem mais uma pasta Glassfish e uma pasta lib. Então eu vou largar aqui na minha pasta lib, né, para ele poder encontrar aí o driver mais adequado aí para o Postgres. Então agora eu vou seguir então aquele passo. Vou vir na pasta bin, executar asadmin.bat, tá? E eu executo o comando start domain. Ok. Então agora eu posso acessar, né, o console de gerenciamento do Glassfish dentro de localhost 4848. Então ele está executando aqui o console administrativo do Glassfish. Muito bem, aqui eu só vou cancelar aqui o NetBeans reclamou. Eu tenho que configurar, né, eu tenho que fazer três coisas, né, configurar o pool de conexões, configurar a conexão do Jinja e configurar, né, efetuar o upload da minha aplicação. Muito bem, então aqui eu, com o console aberto, vou aqui na opção JDBC e vou criar uma conexão JDBC Connection Pools. Tá? Então aqui vou criar uma nova conexão, tá? No caso que daí vai ser o pool de conexões do Postgres. Né? Vou colocar aqui Postgres Pool. No PSQL, Postgres SQL. O tipo do recurso, né, será um JavaX SQL DataServe. E temos que selecionar aqui o driver, né, do Postgres. Tá? Muito bem. E agora vamos ali. Next. Nesta tela aqui não precisamos mudar nada. Não, aqui nós precisamos informar algumas coisas. Então, propriedade do usuário, será o usuário do Postgres. Tá? Database name, REST, password. Tá? Usaremos a senha, né, Postgres. Server name localhost, tá? Port number, porta que está configurado no servidor do banco de dados, e devemos adicionar mais uma propriedade chamada URL. Tá? E essa URL é a URL JDBC. Olha só, tem um arquivo aqui no próprio Postgres, no próprio NetBeans, recurso servidor, tem Glassfish Resource, né, que seria essa configuração que nós estamos fazendo, e a propriedade URL vem daqui. Então, na verdade, a propriedade URL, né, é a conexão JDBC que ele irá criar. E eu posso finalizar. Certo? É interessante que a gente teste. Vou selecionar a conexão, vou fazer um ping. Tá? Vamos ver. Ó. Então ele funcionou a minha conexão com. Né, meu pool de conexões está configurado corretamente. Né? Se tiver algum problema aqui que não funcione, né, não funcionará o resto. E agora vamos configurar, né, então, o recurso JDBC. Então, vou criar um novo recurso. Vou chamar então de JDBC REST, né, da mesma maneira que eu criei lá no NetBeans. Né, e vai ser então selecionar o pool, né, o pool do Postgres. Tá? Então, aqui eu vou conexão. Conexão, serviço, teste, né? Só uma descrição. Vou finalizar.
temos aqui a minha conexão. Agora eu venho aqui em aplicações, basta efetuar, né, o deploy daquele arquivo .or, né, que eu gerei a partir do NetBeans. Deploy. Seleciono o arquivo. REST. Ok. Se tudo estiver configurado corretamente, né, eu consigo fazer upload, né? Quando eu fizer o upload, ele vai verificar se aquele pool existe, tá? E agora basta eu, no caso aqui, eu posso executar o mesmo, no caso tá parado o servidor do NetBeans, eu posso executar aqui e ver se ele vai conectar, olha só. Ele está usando então agora a configuração que eu fiz no Glassfish opcional. Então você pode largar essa pasta aqui do Glassfish, né, lá no seu servidor, efetuar os passos de configuração, né, e está funcionando fora do NetBeans aqui, né, o meu serviço REST. Então, acho que era isto, né, espero ter ajudado a trabalhar aí com o RESTful utilizando o Glassfish, né, gerando serviços a partir do NetBeans.